Olá, 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 oi, 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 professor Emerson, é natural de Sena Madureira, Acre, tá? Vim para Rio Branco com 10 anos e entrei na UFAC, na Universidade Federal, após concluir o ensino médio, com 17 anos. E o professor Emerson surgiu a partir do momento em que, como eu estava cursando matemática e um professor amigo meu do bairro falou que a escola que eu estudei precisava de professor, procurei a secretaria e consegui voltar depois de 3 anos para a mesma escola onde eu era aluno com um colega de professores meus. E isso com 17 anos, assim que eu entrei na universidade. O professor Emerson surgiu, então, por acaso, não foi um planejamento nessa perspectiva. Mas a minha vocação maior foi devido a que minha mãe, professora, já ajudava. Eu percebi que eu tinha realmente a pegada para a coisa, porque foi até uma herança. Ela, professora, foi minha professora também, e eu comecei a lecionar e me identifiquei com a coisa. Ou seja, é aquela questão, né? Virou a cachaça que eu estou com esse porre até hoje. São 30 anos já de sala de aula agora em 2020. Na Universidade Federal do Acre eu entrei com 17, formei com 21. Da minha turma de 40 formou 5, eu e mais 4. Ou seja, porque é muita dedicação. Você, para fazer uma faculdade realmente e ter o tempo, você tem que realmente abdicar de algumas coisas. Eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Então eu me identificava e fazia a coisa acontecer. E graças a Deus eu consegui terminar e já lecionando. Tanto que eu comecei com 17 e já lecionando, isso já foi até me ajudando também. Nessa perspectiva, até no estágio, porque tem no final do curso o estágio para a sala de aula. A matemática, nessa perspectiva, eu trabalhava antes de entrar na universidade, como fiz um curso de informática e me destaquei. E o professor lá disse que eu poderia ajudá-lo sendo monitor em informática. Não tinha nada disso a nível de universidade na época. E o curso de matemática tem alguma disciplina na área de informática. E eu vi, pesquisando, e entrei em matemática. E dessa maneira foi um por acaso também que deu um resultado maravilhoso, porque a matemática fascina quando você realmente entende que ela explica as coisas. Então, ela é a ciência exata que explica todos os fenômenos que acontecem na nossa vida, em vários aspectos. E isso me fascinou muito quando eu descobri realmente que a matemática realmente poderia contribuir, além da minha formação profissional, como também eu gosto, sou muito curioso de pesquisar. E eu percebi muita coisa realmente que pode ajudar as pessoas, mas não ensinando do método tradicional. E a minha pesquisa avançada em cima disso fez com que eu me destacasse em sala de aula. Aí é que surgiram os macetes. Eu não queria deixar o aluno dar um conteúdo para ele de uma maneira usual, como todo mundo faz. Eu comecei a me destacar mostrando que a matemática pode ser simplificada e até gostosa de aprender. A ideia para os alunos, e o trauma que eles já vêm, uma boa parte já tem, é de no passado não ter entendido porque professores não tinham paciência e explicavam de uma maneira grossa. E na época e até hoje muitos não se identificam com essa pegada. Então o que eu fiz? Eu percebi que eu poderia explicar de maneira diferenciada com uma outra pedagogia, de maneira que o aluno conseguisse compreender e assimilar. Só que para isso o professor tem que gerar uma conexão com o aluno. É um processo de comunicação que quando gera uma conexão, o que você fala, ele automaticamente corresponde, porque há uma absorção do conteúdo e a forma como ele compreende. Então a minha preocupação é saber se o que eu estou falando, se eu estivesse no lugar do aluno, eu estaria entendendo. E isso, se é a questão da empatia, é muito forte. Eu me preocupo com o meu resultado final, que é o meu aluno, e gerar essa conexão é tudo. Quando o professor gera essa conexão, ele consegue realmente ter a descoberta do ensino e o aluno consegue compreender o que você fala para ele. Foi totalmente aqui na Universidade Federal do Acre que eu fiz essa formação e pronto, só que como eu gosto muito de leitura e na época não tinha esse mundo digital, então eu fui à busca de livros e muitas pesquisas. Tanto que quando eu ia para os congressos, eu fui em congresso da União de professores, eu visitava muito bibliotecas para saber que novidades tinha na minha área. E isso me ajudou muito porque eu não posso entrar na biblioteca, é a minha cachaça, eu gosto de ver livros, eu tenho que estar ali adaptando, conhecendo, e as informações e novidades eu pesquisava para realmente melhorar o meu desempenho como professor. O que pega não só na minha profissão como nas demais, é que as pessoas ficam obsoletas. Não procura realmente ter resultados maiores, porque você percebe que tem muita novidade, principalmente hoje. A cada segundo tem uma novidade aí no mundo digital. Então é importante que as pessoas busquem isso.
E a partir do momento que você faz isso, você melhora como ser humano, melhora como profissional, melhora como professor, melhora em tudo. Porque você não fica sendo mais do mesmo, você fica realmente tendo um diferencial competitivo quanto mais conhecimento você agrega. Tanto que, depois de formado, eu comecei a fazer especializações. Hoje eu tenho 4 pós-graduações, nesse caso, e concluindo o mestrado. E a minha ideia é ir para o doutorado em educação matemática, que é a parte que pode ajudar professores e pedagogos nesse conhecimento, que eu entendi que é a minha missão de vida. Existem só 2 dias importantes na vida de um ser humano. O primeiro é quando ele nasce, e o segundo é quando ele descobre por que ele veio a esse mundo. Então eu vim para ajudar os terráqueos no campo da matemática. Como professor, eu percebi que eu estava pegando assim, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, um desgaste grande, mas eu percebi que eu poderia ajudar de uma outra maneira, ministrando para alunos que buscassem, a priori, algo comigo, diretamente. Criou-se então o Emerson Pré-Concursos a partir do momento em que eu percebi que saíram editais, mas não tinha cursinhos em Rio Branco. E hoje, em 2020, fizemos 16 anos de existência. E o Emerson Pré-Concurso surgiu como? Surgiu um edital da prefeitura. Aí eu percebi, eu estava ministrando e coordenando um cursinho pré-vestibular, falei com o proprietário da instituição, ele me cedeu o espaço. E lá começou, e a gente começou a ter um resultado muito bom. Eu percebi que pegava, dava certo. Aí eu fui procurando espaços, alugando de acordo com editais, ou seja, tinha a sazonalidade. Tinha edital, eu montava, o pessoal já me ligava. Não tinha nada assim fixo. Aí, de tanto fazer isso, eu percebi que eu precisava ter um local fixo, aí eu me organizei. Hoje, o Emerson Pré-Concurso tem mais de 10 mil aprovados em concursos e vestibulares. É um legado para a cidade. Então, vários profissionais hoje estão realizados porque passaram por nossas mãos. Não só eu como professor, mas eu tenho um corpo de professores que trabalham comigo. E a instituição hoje é renomada e conhecida em Rio Branco, Acre. Em 2018 eu percebi, a partir do momento que eu fiz alguns cursos, porque além de curso de pós-graduação, também eu procurei sempre me especializar em relação à leitura. Tanto que eu fiz um curso de coach, de master coach, porque a minha área de pós é na área de gestão empresarial, administração e marketing. Então, o que foi que eu fiz? Eu percebi que a partir do marketing, que eu criei tudo no Emerson Pré-Concurso, são ideias minhas. As inovações, aulões, corujões, toda essa pegada assim, e tinha que ter realmente onde é que as pessoas estão no mundo digital. Eu fiz um vídeo sem querer para ver qual era o alcance e aonde ia realmente isso. Aí comecei a gravar vídeos para postar, mas não era no YouTube nem nada, comecei pelo Facebook. E comecei assim, sem realmente ter a noção de para onde é que isso iria. E foi por acaso que eu gravei um vídeo, e um vídeo de poucos minutos conseguiu ter um alcance que até hoje eu estou muito surpreso com ele. E eu sou o único professor no Brasil que conseguiu de forma orgânica, sem impulsionar, um resultado tão grande. 18 milhões de visualizações, 18 milhões e 350 mil. Foi algo assim, isso sem impulsionar. Só que a partir disso eu percebi que o pessoal gostava de ver vídeos de maneira do meu método, a forma de como eu trabalhava diferenciado. E isso agregou valor. Passou de 18 milhões, aí comecei. Só que eu não fiz uma produção digital especificamente comercial. Eu fiz apenas de forma instrucional para quem tivesse dificuldades em matemática. Eu não me atentei que eu poderia ir para o mercado digital propriamente dito. A questão dos vídeos hoje é uma aula que você passa e quem não está com você ou morando longe ou perto consegue realmente ter o que você faz presencialmente onde tiver. E a internet é a ferramenta que vai fazer com que as pessoas visualizem. Tanto que todas as áreas que o pessoal se destacou, a partir do momento que os vídeos de forma profissional começaram a surgir, elevaram e destacaram muita gente, principalmente no meio acadêmico, na formação não só profissional, como também de ensino. Tanto que o YouTube hoje aí é uma plataforma que é muito acessada em função de quê? Não só de entretenimento, mas também educacional. E quando você realmente quer saber de alguma coisa, você utiliza essa ferramenta para ter resultados. E é nessa pesquisa que surge. E os vídeos, mais do que nunca, levam você até onde a pessoa quiser. Ou seja, leva você e o teu trabalho para o mundo. Falta só o quê? Iniciar. Só que ainda tem muita coisa para melhorar, porque muita gente ainda não tem essa sacada. Por a questão de desinibição, conversar,
ter realmente a paciência, porque o professor hoje fica tão ali naquele meio que não vê que ele pode pensar diferenciado, com uma visão grandiosa para se projetar no mercado e ser reconhecido. E como também uma renda extra que todo professor que reclama do salário pode fazer o seu dinheiro, mas para isso ele tem que ter a veia empreendedora, e não é todo mundo que tem esse destaque. Desde o começo, os vídeos eram somente a minha mão produzindo, depois é que eu fui para a câmera. Foi bem tranquilo, nisso aí eu sou bem desinibido. O que nessa pandemia agora forçou os professores a fazerem isso. Então, professores viraram youtubers. E de uma maneira assim, forçado. Alguns conseguiram realmente se planejar, outros nem tanto. Mas o mais importante é que, hoje, se você não estiver no mercado digital, você está fora. Porque é lá que as pessoas estão consumindo o teu produto e o que você pode fazer. E isso, um dos grandes coaches do Brasil, que é o Paulo Vieira, sempre fala a respeito dessa questão. Em 2018 ele disse isso. Quem não estivesse no mercado digital estaria fora. E hoje, mais do que nunca, está comprovado isso. Então, quem realmente quer ter resultados, tem que entender que você tem que se profissionalizar. E como eu sempre busquei conhecimento, eu entendi que eu tinha que melhorar a minha performance sempre. Então, é o processo do Kaizen, né, da melhora contínua. Então, quando você vai fazendo isso, é sempre que eu bato naquela tecla, né? O hoje tem que ser melhor do que ontem e amanhã tem que ser melhor do que hoje. Você tem que se projetar, procurar conhecer e, a partir disso, agregando conhecimento, você voa alto. É interessante como as pessoas vincularam, e hoje eu não consigo mais, eu não tinha noção também disso, mas por quê? O método marciano foi criado para diferenciar uma explicação no campo da matemática para ela ficar mais fácil. E o que foi que eu fiz? Eu coloquei método marciano porque aprender matemática é coisa de outro mundo para muita gente. Então é só sendo extraterrestre para poder explicar. Eu tinha mais ou menos essa ideia e criei. Foi uma estratégia de marketing e que funcionou muito bem. Por quê? O método marciano é toda forma de ensino que sai do tradicional para que as pessoas possam ter resultados maiores. E essa melhora se deu e o método foi criado nessa perspectiva. Que não vai ficar apenas para matemática, a gente vai agregar outras situações, que é o nosso objetivo. Isso é importantíssimo. E Emerson Marciano é apenas para vincular ao método, que não tem nada a ver, não é meu sobrenome, mas agora, para o meio digital, é o nome artístico. Como o método marciano foi criado e teve um grau de visibilidade muito grande, eu tenho vários seguidores que são pessoas que não estão em sala de aula, por incrível que pareça. São pessoas que quiseram aprender matemática e, quando viram o diferenciado, querem ter novidades. Eu estou falando de mães que têm os filhos já formados, que entenderam e gostaram e se identificaram. E o que o método marciano hoje é? Ele está nas plataformas, está no meio digital, então, e na página do Facebook foi criada uma página profissional, que é o método marciano, nesse caso aí deu muito certo, de matemática. A partir desse momento, a gente evidenciou o quê? Como é que as pessoas precisam aprender matemática? A gente fala de um nicho de mercado aberto, em que compreende o quê? Pessoas que vão terminar o ensino médio, concluindo, pessoas que vão fazer o Enem, pessoas que vão fazer concursos, pessoas que vão fazer a prova do EJA a nível de Brasil, que querem terminar o ensino médio. Ou seja, nós temos aí uma grande visibilidade para pessoas que realmente queiram. Então, eu entendi que esse método pode ser levado para que as pessoas tenham resultados. Como elas querem estudar e querem melhorar, então o método foi criado para alcançar essas pessoas que estão ansiosas em querer aprender, mas não querem nada de forma tradicional. E isso é que vai evidenciar uma coisa bem melhor. Esse resultado começou a acontecer. Tanto que na página oficial do Facebook, a gente hoje tem mais de 18 mil seguidores, a página está sendo seguida em 31 países, em 14 idiomas, é um alcance muito grande. Hoje eu tenho 224 mil seguidores na página pessoal por causa do vídeo e da matemática. Então, tem o canal no YouTube e tem também no Instagram. Então, a gente agora vai otimizar para que isso possa ser mais profissional. Então, a nossa visão a partir de agora é projetar isso para que fique profissional e alcance o maior número de pessoas. Ou seja, o método marciano vai invadir a Terra.